Ela tinha tudo, menos o direito de ser tocada. A chuva batia no telhado do casarão como dedos impacientes. São gotas grossas, insistentes, que costumavam abafar os ruídos da casa e dar a Clara a ilusão de privacidade. Naquela noite, entretanto, a água fazia da escuridão um véu que ela cortava com os olhos. Do alto da janela do corredor, sobre o lado mais antigo de Santa Eulália, via-se a luz baixa do escritório do marido. A janela entreaberta como uma fenda no corpo da casa. Uma lâmpada tremelicando, o vulto do coronel recortado contra a mesa, e por trás dele, como sombra viva, a mulher que vinha às escondidas quando o poder abaixava a sua guarda. Clara apertou a mão contra o vidro frio até sentir a marca dos dedos. Não era curiosidade simples a que a mantinha ali. Era prazer, uma espécie de prazer proibido e silencioso que fazia com que suas vértebras se desalinhassem em expectativa. Ver o marido, o homem de botas e comando em entrega, não exatamente ao amor, mas a uma animalidade nervosa que ela reconhecia com mistura de nojo e fascínio, dava-lhe por instantes a sensação de que o mundo poderia ser lido de outra forma. A mulher junto ao coronel era uma escrava nova da fazenda, talvez trazida na última feira de negros. Rosto jovem, ombros estreitos, o cabelo preso com um pano. A luz recortava a clavícula dela, e o coronel inclinava-se com a arrogância de sempre, com o corpo que nunca pedira desculpas às outras pessoas por existir. Clara sorveu o espetáculo como quem bebe um vinho caro. Atenta a cada gesto, a cada repuxo do tecido, a cada pausa alheia. Não havia fulgor moral ali. Havia a descoberta de um significado íntimo que não se encaixava em suas obrigações de sinhá. Era como se, ao observar, ela captasse uma realidade que o luxo da casa tentava esconder. Que o corpo é lugar onde se decide o poder, que o poder se deixa ver em pequenos atos secretos, que por detrás das cortinas e dos retratos havia provas de vida que ela mesma desconhecia. O coronel não a notaria, nunca notara. Era parte daquela distância que o casamento consolidara. Ele ocupava a posse do nome e da propriedade, ela, o protocolo da casa. Entre ambos havia um silêncio costumeiro, feito de palavras rituais e noites agudas de desleixo. O que queimava naquela vigília não era somente ciúme, era a sensação de que, ao espiar, Clara colecionava fragmentos de um universo que não pertencia integralmente a ninguém, e por isso podia ao menos consumi-los com os olhos. Por trás daquele prazer voyeurístico havia outra coisa, a sensação de estar viva. Anos de sapatos forrados, de jantares em que ela estudava a posição dos convidados como se fossem peças de um tabuleiro, de caridade mecânica e conversas sobre verbas e dote, tinham-lhe moldado uma máscara de seda. A máscara não era desconfortável, ao contrário, assentava com perfeição. Mas Clara sentia, em repouso, um vazio, como de um corpo que perdera o calor. Espiar era punção e remédio. Punha o coração em alerta e acendia nele alguma vitalidade que o casamento havia lhe negado. Quando a porta do escritório rangeu e foi fechada com cuidado, restou apenas a luz filtrada pelas cortinas e o som da chuva. O coronel e a jovem desapareceram em sombras. A lâmpada ficou a piscar, e Clara permaneceu imóvel, como se a casa a tivesse fundido à madeira. Levou um tempo até que a respiração voltasse ao compasso que julgava normal. Então, no semblante pálido formado pela vela da cômoda, encontrou um gesto que vinha praticando havia meses: passar a mão no colar de esmeraldas que jamais tirava. O brilho frio das pedras lembrava-lhe que, apesar de tudo, havia coisas que permaneciam intocadas. A joia era herdade, símbolo do lugar, e touro eterno de sua condição. Na manhã seguinte, o ar da casa parecia mais denso. O coronel apareceu no alpendre com a capa grossa, a seda da gravata manchada de terra, como se suas ordens tivessem a mesma aspereza que os caminhos alagados do engenho. Ele não perguntara nada, nem mostrara surpresa pela ausência de Clara no jantar. Ocupar a casa era colocá-la em ordem, não interrogá-la. Ela, por sua vez, tratou o marido com o formalismo aprendido. Cumprimentos medidos, um café servido sem nenhum calor que fosse além do necessário. O episódio noturno ficou, porém,
como um incêndio lento em suas entranhas, quando a vida social exigia que colocasse o colar de esmeraldas sobre a pele. As pedras pesavam como um aviso. O prazer de espiar não era exclusividade de uma noite. Clara repetiu o gesto outras vezes com a mesma frieza e o mesmo gume de curiosidade. Caminhava pelos corredores à noite, instalava-se na porta de um quarto qualquer e deixava a vista percorrer os cantos do casarão. Em um desses episódios, viu o coronel com outra mulher, não sempre a mesma, e passou a catalogar detalhes, como ele acariciava um fio de cabelo, como a mulher abaixava a cabeça, como seus dedos buscavam válvulas de calor nos corpos que lhe eram permitidos. Quanto mais ela via, mais a imagem do casamento como documento seco se desfazia. Algo de humano e cru estava sendo performado ali, e Clara queria tomar parte, não por posse, mas por fome de verdade. O prazer voyeur era também rédea que aprendia. Ela sabia que, à luz do dia, a sociedade acharia escandaloso qualquer palavra sua a respeito das falhas do marido. A hipocrisia daqueles salões, a civilidade que era disfarce, tornava o seu segredo a única coisa que a tornava plausivelmente inteira. Espiar era um dom que se apropriava do poder sem transgredi-lo abertamente. Ela observava o que não podia exigir como própria propriedade, mas a insistência naquela posição de espectadora começou a corroer algo dentro dela. Olhava e desejava, e quanto mais desejava, mais se sentia impedida de respirar. Foi Isaura quem percebeu primeiro que algo mudara no timbre de Clara. Isaura, mucama de confiança, conhecia as curvas do corpo da sinhá como quem lê uma escritura íntima. Sabia quando a voz apertava com saudade e quando a caminhada da patroa se tornava firme por trás da máscara. Naquele verão, Isaura trazia sempre um lenço no bolso, e havia um cuidado antigo em seus gestos, na forma como compunha as poções de chá e colocava a almofada correta atrás da lombar de Clara. Ela não perguntava demais porque o silêncio, a seu próprio modo, era uma língua que dicia mais do que qualquer vernáculo. "A senhora tem dormido mal", observou Isaura numa tarde, entregando um cálice de água de limão. A voz dela era baixa, amiga, sem a reverência que o resto da casa guardava. "O quarto da senhora parece mais frio." Clara sorriu, um movimento seco. "Lado do norte", ela disse. "A chuva tem feito vento." Isaura esperou um instante e, erguendo os olhos como quem mede para além da mentira. "Se for por aquilo que a casa guarda, sinhá, há remédio." Não era uma sugestão médica. Havia nas palavras de Isaura uma compaixão que não se fazia apenas de servidão. Havia ainda nas palavras um convite tácito. Saber que a mucama reconhecia o desassossego da patroa e que talvez pudesse oferecer companhia onde a sociedade não lhe permitia tê-la. Ao aceitar a companhia de Isaura, Clara não previa que a proximidade transformasse o seu desejo em projeto. O primeiro gesto, além da conversa, ocorreu numa noite em que o som das jarrafas sendo lavadas parecia mais alto do que o costume. Isaura havia ficado até tarde junto à sinhá costurando uma bainha. A lâmpada trazia ao rosto de Isaura uma ternura que Clara quase julgou ser reflexo da vela. Quando as mãos da mucama tocaram o tecido, os dedos passaram a roçar não só o pano, mas o espaço íntimo entre as duas mulheres. "Não quero ser indiscreta", disse Isaura, com a voz de quem pede licença para algo maior do que a ordem servia. "Vejo que a senhora tem sido acompanhada pelos pensamentos." Clara, que até ali dominara as palavras como quem administra uma fortuna, deixou que a verdade saísse sem o polimento. "Eu vejo o marido", confessou ela com certa franqueza que na boca era pecado. "Às vezes não é só ver. É experimentar a sensação de estar do lado de fora, como se minha vida pudesse entrar por um instante naquela casa que é dele." Isaura curvou o corpo, fez um nó com o fio. O gesto foi mais compreensivo do que qualquer prece. "O corpo não mente", disse a mucama. "Ele tem fome." Houve nessa sucinta afirmação algo que deslanchou o que era apenas um olhar. A palavra fome tirou das prateleiras do passado os cheiros da senzala, o calor dos corpos partilhados em tarefas e em consolos, os beijos furtivos entre as fileiras à noite, a fome que era, antes de tudo, uma resistência. Isaura não via a questão como transgressão moral,
via como algo real e humano que podia, se bem manejado, ser administrado com respeito. E nesse reconhecimento primevo, Clara encontrou a coragem de fazer um pedido que, se pronunciado diante de outros, soaria escandaloso. "Traga Tomás", disse Clara, sem que a hesitação a dominasse. "Traga-o hoje, depois do jantar." Isaura piscou. Tomás era escravo, sim, porém era também o vigia dos livros. Naquelas terras, sabia-se que Tomás lia o mundo com uma clareza que excedia a comum. Era o homem que guardava os cadernos de contas, que velava os papéis, que lia para os jovens senhorios as notícias do Rio. Havia nele uma sobriedade que fundava na educação compulsória da sua prática, e havia um recato no corpo que parecia dizer: "Posso ser exigido, mas não sou monstro." "A senhora pede algo arriscado", respondeu Isaura. Havia cuidado na forma com que escolhia as palavras, como quem calcula as consequências de uma travessia perigosa. Ele pode aceitar, pode também recusar. Clara, porém, sentiu um movimento interno que a expulsava da condição de mera espectadora. A sua voz mostrou-se firme. "Traga-o, mas não para sujeição. Traga-o como quem chama um homem que pode ver a minha verdade." Isaura saiu sorrateira, e quando voltou, trouxe Tomás com passos comedidos. Ele entrou na sala como quem repõe uma peça em ordem, e não exibia surpresa diante do convite. Havia nele uma postura de quem medira o mundo demais para ser flagrado em espanto. Ainda assim, ao olhar Clara com a lâmpada sobre a mesa, os olhos dele tinham uma atenção que pertencia não só ao dever, mas a algo que procurava entender. A primeira noite aconteceu sem alarde. O espaço escolhido foi o gabinete contíguo, onde a tapadeira de couro abafava o som. Não houve pressa. Clara pediu que fechassem as portas, que não acendessem mais que uma vela, que a comportassem em silêncio. Pediu também, de forma quase infantil, que Tomás lesse uma página do livro que ele sempre guardava consigo, talvez para que as palavras servissem de cobertura moral às suas intenções, ou talvez porque queria ouvir uma voz cultivada, dizer coisas que não profeririam os convidados do alpendre. Tomás aceitou o pedido do livro e, enquanto lia, Clara deixou-se escutar o som das sílabas como quem se enfileira para um ritual. As palavras naquelas linhas não diziam sobre pecado. Tratavam de mapas e cidades estrangeiras, de maneiras de nomear o mundo que não envolviam senzalas nem títulos nobres. Isso funcionou como ponte. Escutar o erudito e depois ser tocada deu ao momento uma dimensão que não era simplesmente o corpo exigindo saciedade. Quando as mãos tocaram Clara, foi como se as barreiras do costume se dissolvessem. Não se tratou de um negócio bruto. Havia gentileza, mas também a consciência de que aquilo era perigoso. Tomás, por sua vez, não se entregava como quem se dispõe para erigir um laço de igualdade com a sinhá. Ele contribuía com afeto, com cuidado e, por trás da ação, com um cálculo de possibilidades. Havia nele a percepção de que permitir algo a Clara poderia, quem sabe, garantir algum proveito para os outros. Proteção, favores, atalhos de segurança que no mundo da senzala eram moeda rara. Isaura, presente em parte do encontro, orientava o ritmo como quem costura. Puxava para perto uma manta, ajeitava a luz, encorajava sem demonstrar e sem julgar. Para ela, participar era também um ato de humanidade. Era proteger a senhora de mergulhos mais perigosos e, ao mesmo tempo, reaver alguma liberdade para si. A tensão do encontro não apagava a diferença de estatuto. Era essa justamente a verdade que todos ali reconheciam. Nenhum dos atos dissolvia o desequilíbrio, apenas o tornava visível e, por isso, mais honesto. Os encontros seguintes repetiram o mesmo padrão. Não havia a vertigem romanesca que a imaginação pública previa. Havia condução, treino de confiança e, curiosamente, crescimento de intimidade que não se compunha apenas de prazer. Clara descobriu em Tomás um ouvido que compreendia a solidão dela, em Isaura, uma irmandade que não lhe demandava títulos. Havia troca, ainda que atravessada por contradições. Ela podia ordenar e prometer e, no entanto, buscava algo que o dinheiro e as joias jamais lhe tinham dado. Eles traziam histórias, e nessas histórias havia mundos de fuga,
não necessariamente de fuga física, mas de mundos interiores onde Clara se permitia sentir. Com o tempo, o prazer voyeurístico que a iniciara foi sendo substituído por outra fome, a de ser conhecida de dentro. Espiar o coronel com a escrava oferecera-lhe a prova de que corpos podiam ser territórios de verdade. Participar agora era a tentativa de habitá-los. Ao mesmo tempo, Tomás e Isaura não entregavam suas vidas por uma empatia vazia. Tomás, quando não estava ao lado de Clara, lia à luz de uma lamparina e pensava em mapas, em províncias onde a lei talvez pesasse menos. Isaura, nos raros momentos de descanso, lavava os cabelos com ervas e murmurava canções antigas que eram receita para atenuar dores. A casa, porém, não demorou a perceber mudanças sutis. O caminhar de Clara deixou de ser tão contido. Havia um rubor que lhe atravessava o rosto sem aviso. As conversas nas salas tornaram-se mais curtas com ela, porque sua mente estava em outra parte. Os criados percebiam que as mãos da sinhá tremiam quando apanhava uma taça. Por baixo dessa instabilidade, ferveva uma inquietação que ia crescendo nas sombras da senzala. Boatos, murmúrios, olhares trocados. O segredo que nascera dos encontros não podia permanecer hermético para sempre. Nas mesas de pedra da senzala, entre o trabalho e o descanso, falavam-se nomes em baixa voz. A sinhá, o homem do gabinete, o livro. E quando as vozes se tornavam rumor, havia uma corrente que corria como eletricidade. Até que ponto a transgressão da patroa seria tolerada? Seria ela mero capricho que se apagaria com o tempo, ou um estopim capaz de acender algo maior entre aqueles que experimentavam humilhação diariamente? Nem Clara nem Tomás podiam ignorar a possibilidade de consequências. O corpo de Clara, se concebesse, abriria uma ferida mais exposta que qualquer cochicho. Era essa a realidade que agora os rondava. A gravidez mestiça seria como uma prova de que as hierarquias, por mais sólidas, tinham falhas. Um ventre que crescia indicaria para a vizinhança que algo havia saído do lugar. Os olhos do coronel, quando eventualmente descansavam sobre a mulher, eram já mais duros por causa de insignificâncias permanentes, e num pequeno gesto, numa palavra lançada sem cuidado, poderia haver sinal de desconfiança que arrastaria toda a casa à tempestade. Enquanto isso, no interior de Tomás, as leituras e as noites de vigilância iam se confundindo com outro projeto. Ele sabia que aquilo que fazia com Clara podia ser um ato de misericórdia, poderia ser também fuga ou desastre. Quando olhava para a face fina da sinhá, via o cansaço que o luxo não apagava. Via também a possibilidade de que a sua própria participação servisse de ponte para pequenos favores, um saco de farinha para a mãe na senzala, uma noite de folga para o filho doente. Ao imaginar essas ajudas concretas, seu coração oscilava entre o desejo de manter a decisão e o receio de que tudo ali não passasse de um jogo que poderia custar caro. Isaura, por seu turno, sentia na pele os riscos em formas mais agudas. Era mulher no corpo e no ofício. Sabia como as mãos do proprietário podiam pesar acima da lei não escrita. Havia nela uma prudência nascida do tempo, que defendia a si, que defendia a todos. Mas havia também uma coragem serena. Nos momentos em que fechava os olhos à noite, a imagem da sinhá, pálida, quase criança, pedindo companhia, lembrava-lhe que, por vezes, a humanidade pedia transgressão. Era essa mesma lucidez que a levava a cuidar das consequências. Se algo surgisse da união, se um ventre crescesse, Isaura sabia que seria a primeira a costurar a roupa do bebê e a cuidar, como cuidara sempre, com mãos rápidas e amor parcelado. Num domingo de céu cortado, chegaram rumores que não podiam mais ser contidos. A freguesia distante, sempre pronta a ler a vida alheia com mais coerência que o próprio dono da terra, sussurrou que a sinhá estava com algo a mais. A palavra rodou pelos caminhos: mestiça, escândalo, indecência. Na praça do Arraial, alguns homens mais velhos perguntaram com um tom de escárnio se o coronel não percebera. Alguém contou que a mulher do major vizinha vira Clara de perfil na janela e que a cintura dela estava diferente, um pouco arredondada, sutil como o prenúncio de um fruto. Quando a notícia chegou à casa,
o ar pareceu tornar-se mais espesso. O coronel, por sua natureza, não se interessava por boatos sem prova. Porém, era homem de honra ferida. Se alguém ousasse tocar-lhe a propriedade de maneira a ridicularizá-lo, sua resposta seria severa. Clara, ao ouvir a especulação que correra pela região, sentiu o corpo pesar como se a joia de esmeraldas se tornasse chumbo ao redor do pescoço. Por cima de tudo pairava a dúvida. Aquilo era verdade? Ou apenas desejo alheio de ver a queda de uma mulher que, à distância, afirmava mais do que sua posição deveria permitir? Enquanto os ecos do rumor se alargavam, Clara passou por uma manhã em que a náusea a surpreendeu, ao ver o brandy na mesa. Era a sensação tão súbita que ela recuou. Logo em seguida, uma tontura a fez encostar-se à escrivaninha. Tais sinais eram inconstantes e poderiam significar qualquer coisa: cansaço, febre, e ainda assim, as palavras que circulavam ao redor da fazenda encontravam abrigo naquela fragilidade. Tomás, ao vê-la pálida, alertou com cuidado e ofereceu remédio simples: chá, repouso, compressas. Havia em seus cuidados um zelo que não se explicava apenas pela intimidade. Havia projeto de proteção. As portas fechavam-se com maior vigor naquela semana. O coronel parecia mais ausente por dentro. Caminhava pela casa como se procura-se provas. A tensão aumentava não tanto por voz de súbita raiva, mas por uma vigilância que transforma qualquer respiro em suspeita. Clara, por sua vez, sentia-se tomada por uma ansiedade que a obrigava a conceder mais encontros noturnos, não por libertação apenas, mas por tomar decisões através de toques e conversas que soavam mais confiáveis do que as palavras que a casa lhe permitia pronunciar à luz do dia. Numa noite, quando a lua não aparecia, um mensageiro de olhar tenso veio avisar que o coronel participaria de uma reunião na cidade, um pretexto legítimo para se ausentar por alguns dias. A ausência dele era pequena oportunidade e grande risco. Para Clara, era moeda preciosa. Poderia ter alguns dias de propriedade sobre os momentos, poderia aprofundar encontros sem o temor imediato de olhos vigilantes. Para os outros, era sinalizador de que as coisas podiam escalar. O poder, momentaneamente dividido, deixava uma brecha que quem estivesse disposto poderia explorar. Foi nessa vigília, já com os pulmões carregados de chuva e expectativa, que Clara resolveu transformar a condição de espectadora em ato deliberado. Não bastava mais ver. O corpo, enfim, havia decidido por ela. Tomás e Isaura, que a esperavam no gabinete, souberam que algo dentro da mulher os empurrara para além do consentimento calculado. Havia uma urgência que não podia ser negada. E assim, com as cortinas puxadas, com a luz sendo só o rumor de uma vela, Clara deixou de observar o mundo alheio e pediu de modo direto que a tomassem de verdade. Naquele momento, porém, não havia certeza de destino. Não se sabia ainda se aquilo seria começo de um escândalo que varreria as paredes do engenho, nem se traria pequenas ajudas para a senzala, tampouco se abriria a possibilidade de um exílio que salvaria alguns e arruinaria outros. O que havia era apenas a materialidade do toque, o lugar onde o desejo e o risco se encontravam, e no instante em que se tocaram, produziram uma dor e uma promessa que nenhum deles poderia nomear. Ela fechou os olhos, ouvindo o ruído da chuva como se fosse o aplauso de um público invisível, e sentiu pela primeira vez em muito tempo que sua vida tinha desobediência suficiente para começar algo novo. O silêncio que se seguiu ao toque era denso como a noite que os envolvia. Não era o silêncio que pune, era o silêncio que contém uma decisão. Ali, naquele gabinete abafado pelo couro do assento e pelo cheiro de papel velho, Clara compreendeu que havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Não por bravata nem por curiosidade que se apaga com a luz do dia, mas porque algo íntimo e irrevogável nascera dentro dela. A convicção de que o corpo podia de fato dizer a verdade. Foi com essa crença nova, frágil como uma vela ao vento, mas obstinada, que ela deixou o cômodo e voltou a seus quartos, sentindo cada passo como se regressasse de um país estrangeiro. Se esta história toca o seu pensamento, inscreva-se e compartilhe com alguém que aprecie as verdades que o passado nos conta. Os dias que se seguiram foram de um cuidado quase litúrgico. Os encontros continuaram,
medidos por horários e confirmações. A casa aprendeu lentamente a conviver com a alteração sútil em sua dona. Clara não deixou, no entanto, de cumprir o protocolo público. Jantares, visitas da igreja, cartas trocadas com parentes na cidade. O colar de esmeraldas permanecia junto à garganta, agora pesado de outro sentido. Quando as pedras tocavam a pele, lembravam-na de que havia um segredo que pesava mais do que qualquer joia. Tomás manteve sua compostura habitual. Ler, anotar, vigiar, a vida de serviço intelectual que lhe cabia, continuou sendo usada como máscara. À noite, porém, havia outra leitura. A do corpo, do hesitar de Clara, das pequenas alfaias de expressão que lhe dizia quando aproximar-se com suavidade e quando recuar. Ele trouxe para aqueles momentos uma diligência que não era apenas afeição, mas prudência. Sabia que cada gesto tinha, além de seu valor próprio, uma consequência material. Sempre que a reunião terminava, voltava para a senzala com um inventário de necessidades. Farinha, remédios, lenha, pequenas trocas que amorteciam a dureza do trabalho cotidiano. Era assim que pensava, em termos de bolso e de cuidado, porque sabia que, se o risco deteriorasse tudo, ficariam pelo caminho mulheres e crianças que não pediram nada além da vida. Isaura, por sua vez, tornou-se a presença que costura a tudo. Avizinhava-se com mãos que não tremiam, improvisava curativos e lembrava a Clara de beber água, de repousar a cabeça na almofada. A mucama não era apenas porto de consolo, era quem, em silêncio, calculava rotas de escape e possíveis aliados. Era Isaura quem, ao ouvir as portas e nos corredores, detectava murmúrios, medindo a temperatura da casa tanto quanto se mede febres no corpo. Os encontros alimentavam-se da clandestinidade e da cerimônia. Em alguns deles, Tomás lia um trecho de um diário de bordo. Em outros, o som de uma canção antiga que Isaura entoava suavemente era o que embalava os toques. A sensualidade ali era mais de sentidos do que de ações. A respiração que se afinava, o peito que se abria, as palmas calorosas que prendiam por um instante o vento fora. Nem sempre havia acordo pleno. Havia sempre, porém, uma troca trabalhada entre necessidade, afeto e cálculo. Clara sabia, em sua lógica de mulher que sempre viveu por entre aparências, que o que recebia não seria um perdão do mundo, mas talvez um alívio, sentir-se viva, mesmo que por empréstimo. Não demorou para que os murmúrios se transformassem em confirmações. Primeiro chegaram cochichos ao redor das mesas de trabalho, depois um sussurro mais ousado na feira da vila. O dono da botica comentou com um conhecido que vira a Sinhá com a cintura arredondada. Um menino que ajudava os cocheiros repetiu a história a um compadre na rua. A notícia, quando saiu da senzala e correu pela estalagem, ganhou contornos que ninguém poderia controlar. A vizinhança, faminta de escândalo, colou seus olhos no casarão como se à espera do rótulo que confirmaria sua curiosidade. A gravidez, quando Clara percebeu que não podia mais escondê-la, trouxe sua própria gramática de culpa e desejo. Não foi um momento de júbilo, foi uma constatação prática que transformava a intimidade numa evidência pública em potencial. O ventre, que no começo era apenas algo a ser dissimulado por roupas mais soltas e xales estratégicos, começou a crescer com a obstinação de uma verdade que se impõe. As noites assemelhavam-se a provas, náuseas repentinas, necessidade de repouso, uma sensibilidade que fazia dos cheiros da cozinha lances ainda mais intensos. Tomás viu a mudança com olhos que não se rendiam à ternura cega. Ele fez contas, pensou em possibilidades. A criança que poderia nascer era, ao mesmo tempo, promessa e perigo. Havia nele um desejo profundo de proteger a mãe do menino que poderia vir a precisar de pão eterno. Havia também o pavor de que o corpo de Clara fosse usado como prova de traição que consumiria quem ali vivia. Em conversas sussurradas nos fundos da cozinha, Tomás e Isaura discutiram hipóteses. Por quanto tempo manter o segredo? Buscaram pontos de fuga, esconderijos e aliados discretos entre os seguranças que não compunham a milícia do homem. Tomás procurou ouvir o barulho dos cavalos, as rotas dos mensageiros às portas do distrito.
Tudo o que, num mapa de possibilidades, poderia significar passagem. O coronel, entretanto, não era homem cego. Logo percebeu as transformações. Nos almoços que cortavam o dia, seus olhos vagavam pela mesa com uma irritação contida. Um copo de porcelana fora colocado com menos destreza do que antes. A fala de Clara tornara-se esquiva. Seu tom mais curto. A propriedade que ele comandava parecia lentamente escapar por um entrelaçar de coisas minúsculas. A honra ferida é algo que alimenta a impaciência e a sede por punição. Tempos e lugares não precisam de provas para que o castigo seja legitimado pela convenção. No final, a verdade veio por meio dos sentidos mais triviais. Um vestido ajustado, a curva do corpo que se notava quando Clara ria de leve, a falta de vinho no quarto do coronel uma noite. Tudo juntou-se em sinais que, ao serem lidos em sequência, fizeram do patrão um homem decidido a restabelecer a ordem. Era previsível que reagisse com violência. O que não era previsível era a velocidade com que a casa poderia armar-se tanto contra quanto a favor. O primeiro confronto estourou numa tarde de verão, quando a casa parecia empapuçada de calor e suspeitas. O coronel, que voltara mais cedo de viagem, entrou no salão com passos longos e a face cortante. Perguntou pela esposa. A resposta, entregue pelos criados com a deferência habitual, soou-lhe como desaforo. Ele foi até o quarto de Clara, entrou sem bater e encontrou o retrato do lar, os pertences arrumados e um silêncio denso. Não havia necessidade de gritar. A reação dele foi de olhos que queimavam, um rosto que encarniçava a autoridade. Ordenou que Isaura aparecesse. Quando a mucama surgiu, com mãos que não tremiam, o coronel a interrogou com uma autoridade que não suplicava, mas exigia. Isaura, apesar do medo, não mentiu. Sabia que a verdade podia ser monstruosa, mas também sabia que as mentiras servem apenas para retardar as consequências. Ela falou com voz baixa, mensurando as palavras, contando o que se podia contar sem expor tudo. O coronel, ouvindo aquilo, mostrou uma ira que não permitia dialogar. Saindo do quarto, foi direto ao gabinete, o lugar que, ironicamente, tantas vezes servira de palco para o segredo. E lá encontrou um papel fora do lugar, uma cesta com um lenço que não lhe pertencia. Esses pequenos objetos tão banais foram a prova que ele usou para justificar uma ação que já fervilhava em seu peito. A necessidade de punir. A reação do coronel foi dupla. Por um lado, uniu a casa ao redor de um código de disciplina. Fez-se a limpeza simbólica. Quem ousasse fofocar seria colocado em seu lugar. Foram relembradas regras de conduta. Guardas foram realocados. Por outro, a vingança pessoal instalou métodos mais súbitos. O corpo de Clara passou a ser motivo de vigilância e correção. Em público, ele continuou a manter a compostura de quem tem reputação a defender. Em privado, tornou-se mais ardiloso. De madrugada, entrou no quarto dela de surpresa, como se buscasse um flagrante que lhe desse autoridade moral. Numa dessas entradas houve um choque. Clara, cansada, recusou-se a ser objeto de humilhação. Olhos nos olhos, houve um instante em que a Patrícia da casa, decoro público, foi posta em contraponto ao que havia ali, humano e contraditório. Tomás, alertado por Isaura, foi ao encontro do que se desenrolava. Encontrou no corredor vestígios de uma discussão. Ouviu sinais que diziam que a autoridade se havia rompido. Sem planear uma revolta, agiu movido por um instinto antigo. Proteger aqueles que lhe eram próximos. Interveio para segurar o coronel quando a situação ameaçava virar agressão física maior. Não foi bravura irrefletida. Foi cálculo. Um gesto ora contido poderia evitar o pior, e talvez manter o que pudesse ser mantido. Segurou o homem com firmeza. Pronunciou palavras frias que desafiaram o dono da casa. Outros escravos que há muito guardavam um ressentimento silencioso foram chamados pela súbita confusão. Vozes que se uniram, não necessariamente por amor à Sinha, mas por irredutível defesa contra a brutalidade. A reação foi um mosaico de coragem e medo. Houve quem defendesse Clara com força, e houve quem hesitasse. O coronel, enfurecido, tentou retomar o controle pela força, mas o momento havia mudado.
A presença de vários, a determinação implícita nos olhos de quem não tinha onde cair morto, fizeram-no vacilar. Em minutos que pareceram horas, houve um confronto que não foi a forma épica e organizada de uma rebelião, mas um rompante, golpes de afeto-proteção que se chocaram com ordens de violência. Ao final, a autoridade do coronel foi por um instante posta em xeque. Contido estigmatizado em seu leito de orgulho ferido, ele saiu da casa numa busca por ordens externas. O que se seguiu foi a decisão de fuga. Não foi uma fuga graciosa ou teatral. Foi uma saída forçada por um conjunto de circunstâncias implacáveis. Sabiam que se permanecessem, o coronel e seus aliados, capitães do mato, vizinhos, poderiam recolher testemunhos, provas e, acima de tudo, blindar a punição com as leis e costumes vigentes. Tomás organizou com uma frieza que surpreendia rotas, mantimentos, pequenos cofres de roupas. Sabia que seria preciso deixar para trás afeto e coisas, que as perdas seriam contadas em corpos e memórias. Isaura cuidou de empacotar o essencial para a criança que vinha. Faixas, mantas, frascos de ervas. Clara, por sua vez, recusou qualquer arma ou ouro. O que queria levar era a si e a sua reivindicação de verdade. Se havia algo que poderia comprar com o preço da alma, não a escolheria. A partida deu-se numa madrugada de chuva, como tantas outras noites que haviam marcado os encontros. As carroças foram carregadas de mantimentos e de silêncios. Os que ajudavam a conduzir o plano eram poucos, e todos corriam o risco de tornarem-se proscritos. Saíram por um caminho secundário, o som das rodas abafado pelo barro. Deixaram para trás as luzes do casarão que, naquela hora, pareciam remanescentes de um mundo que tinham decidido abandonar. A fuga, porém, não foi um rasgo limpo. As vias rurais conhecem o rumor como uma praga. Cavaleiros da região logo receberam o chamado do Senhor, e a perseguição acentuou-se no primeiro dia. Houve embates menores com patrulhas. O grupo, reduzido e tenso, levou à sua frente mais engenhosidade do que força bruta. Em certa passagem por um brejo, Isaura adoeceu. A febre, que já vinha se aproximando como um corte lento, fez-se presente com violência. Achavam um remédio em cada folha que ela sabia, mas no acampamento improvisado, as possibilidades eram poucas. A mucama, que sempre foi pedra de sustentação, cedeu por um breve instante, apoiada na manta, a respiração curta e os olhos distantes. Ainda assim, tentou sorrir para Clara naquela madrugada como quem administra o fim com carinho. «Cuida dele», murmurou Isaura apontando para a barriga da sinhá, como se ali repousasse mais do que um ventre. Se a cidade não entender, a rua saberá olhar de outro jeito. Clara segurou a mão daquela que talvez fora sempre a sua irmã de alma. Havia na despedida uma densidade de sentimentos que não encontravam nome. Gratidão, medo, lamento. A febre consumiu Isaura com rapidez surpreendente para quem viveu tantos dramas. 3 noites e a mucama estava outra vez distante, já parte das memórias que as mãos podem segurar. Morreu sem grande alarde, envolta numa manta que tinha um perfume de erva e de terra. A perda foi um golpe que fez a fuga perder fôlego. O grupo sumiu ainda mais rápido num trilho de prevenção, carregando a ausência com passos apertados. O bebê nasceu em terras que não lembravam registro. Veio ao mundo entre barro e folhas, um menino pequeno que viveu pouco. 3 dias marcaram sua curta existência. Abrir os olhos pela primeira vez, o som de um choro breve, o calor de uma pele que apenas perseguia a própria vontade de viver. No 3º dia, o choro apagou-se. A morte da criança foi um golpe que cortou as esperanças superficiais, que a fuga, por vezes, alimenta. Clara, que precisava naquele momento de sentido, viu-se confrontada com uma ausência que não respondia a justificativas. Chorou pela criança, por Isaura, pelo que havia perdido e pelo que nunca poderá ser recuperado. O luto moldou o corpo do grupo. Tomás, que sempre se sustentou com operações práticas, descobriu-se também vulnerável ao desalento. Era homem de ações concisas. Nessa hora, sentiu a necessidade de transformar a dor em movimento. Talvez por isso, dedicou-se a levar Clara a lugares onde a vergonha não fosse um estandarte.
Encontraram acolhida em pequenas comunidades que viviam um pouco à margem, gente que entendia de sobrevivência e de esconderijos. Não era liberdade completa. Era um espaço onde poderiam respirar sem o peso imediato da lei. Nesses anos, Tomás e Clara viveram como forasteiros, curtos períodos de trabalho, constantes mudanças de nomes, sempre atentos às paragens de quem poderia denunciá-los. A vida em fuga foi também composta de episódios ternos. Clara aprendeu a cozinhar com uma freira que lhes deu abrigo por um tempo. Tomás ensinou a algumas crianças a ler, em voz baixa, versos que trouxera na memória. E nos raros momentos de segurança, conversavam sobre um futuro que, embora incerto, era de certa forma mais autêntico do que o de antes. Não houve promessa de casamento, nem ilusões vindas da necessidade de dar rótulo social a uma união nascida de uma violência estrutural. O que houve foi cuidado, um olhar que se tornava rotina de proteção, um gesto que queimava na memória e que não requeria anúncios públicos. Com o passar dos anos, o país e as leis mudaram, embora lentamente. As insistências de vozes abolicionistas e as pressões sociais deram lugar, finalmente, a um ano marcado no horizonte como a mudança desejada por muitos, a liberdade proclamada em papel e ruídos. Quando a notícia da abolição chegou às margens por onde passavam, houve festa, e também aquele estranho gosto de amargura. A liberdade legal não apaga feridas, não restitui juventudes roubadas, não ressuscita os que partiram cedo. Para Clara e Tomás, a Lei Áurea trouxe, ao mesmo tempo, reconhecimento e um vazio de possibilidades. Podiam caminhar sem o medo imediato de retorno à senzala, mas as contas da história pessoal continuavam a débitos dolorosos. Tomás, nos anos seguintes, tentou reconstituir um lugar que fosse seu. Um pedaço de chão, talvez, para plantar e ensinar seus filhos. Dos filhos que não vingaram, restava a memória e o que dela podia ser construído. Clara viveu a ambivalência de quem experimentou a liberdade pela primeira vez, já tardiamente. Tinha a idade que lembrava as festas e as joias, e, ao mesmo tempo, o coração marcara-se de uma ferida que os dias não curavam. Não havia reconciliação plena com o passado. Havia antes reconstrução sob outra ordem de valores. O coronel, por seu lado, envelheceu com a cólera guardada em sua fisionomia. Alguns anos depois dos eventos, a propriedade de Santa Eulália começou a ruir. As safras falharam, os parentes faleceram. A cidade começou a cochichar novamente, agora com outro tom. Havia um elemento que antes fora poder e que, com o tempo, converteu-se em isolamento. Em tardes de vento, o homem passeava pelos corredores vazios, tocando as paredes como se procurasse provas de domínio. A aura da casa dissipava-se, as cortinas gastas, os retratos empoeirados, o jardim que deixara de ser alegre. A ruína não se fez apenas de decadência material, foi também consequência moral, porque um poder que se apoia no uso da brutalidade raramente sobrevive sem corroência interna. Anos mais diante, quando as folhas do outono caíam sobre o alpendre, Clara voltou uma vez ao lugar onde tudo começara. Não para reivindicar, nem para odiar com dramatismo. Foi para ver as marcas, as sombras, e para perceber como as memórias transformam objetos. Santa Eulália já não era casa de festas, era sítio de quietude. Entrou pela janela do corredor, a mesma por onde, uma vez, espiara o coronel com outra mulher, e sentiu o ar mais frio, como uma resposta do tempo. O colar de esmeraldas guardado há anos ainda estava em seu peito. O brilho, amortecido pelo tempo, agora tinha a dureza de lembrança que não se entrega a luxo algum. Na senzala, agora à sombra de árvores que cresciam onde outrora havia trabalho, alguns haviam partido e outros permaneceram com histórias mais longas do que qualquer registro oficial. Tomás, agora homem com barbas mais salientes e o passo mais lento, caminhou entre essas pessoas com a delicadeza de quem sabe que a memória é um recurso que se compartilha com cuidado. Contava às vezes trechos da história em voz baixa, não para ostentar coragem, mas para que as novas gerações entendessem que a liberdade tem preço e que a coragem nem sempre é espetáculo. O tempo, sempre o grande escultor, tratou de transformar fatos em lenda. Em bares e praças,
passou a correr o murmúrio sobre a sinhá que escolheu o abismo, como se fosse um epitáfio que cabe em pratos vazios de curiosidade. Alguns a chamaram de louca, outros de heroína. Havia ainda quem, sem compreensão, repetisse a velha calúnia para justificar normas sociais. Mas a verdade, como sempre, é menos engessada. Clara foi mulher que tentou inventar para si uma vida que não cabia nas regras da sua condição. Teve culpa e igualmente teve coragem, viveu afeto e sofreu perda, amou e foi amada com contradições. Nada que se escreva aqui a purificará ou a condenará irremediavelmente. Na última velhice, deitada numa cama que não era mais adianta e sonhos, Clara olhou para o colar uma última vez. Havia nele ainda um reflexo da vela que tantas vezes a iluminara em noites de vigília. Pensou nos rostos que cruzaram seu destino. Tomás, Isaura, o bebê que viveu 3 dias, os outros tantos que se foram sem nome, e numa calma que vinha de uma aceitação cansada, perguntou-se se tudo tivera valido a pena. A pergunta, no entanto, deslizava como todas as perguntas importantes, sem resposta conclusiva. À sua volta, o mundo que ela ajudou a abalar, nem sempre com intenção generosa, continuava a ser espaço de negociações e de pequenas vitórias. Os filhos do tempo passaram a contar a história em outra chave, não mais como relato de escândalo, mas como exemplo de como as sementes de transgressão podem abrir fendas no chão mais duro. Em rodas de terços, velhas mulheres murmuravam que, naquela noite de chuva em que a sinhá se tornou espectadora, e depois agente, a casa perdeu as máscaras e expôs o que sempre esteve por trás. Jovens negros que construíam novas vidas ouviam um conto que os alertava para a ambiguidade das escolhas. A coragem muitas vezes é medida por dobras que não se fecham em moral simples. Quando, por fim, Santa Eulália ficou mais vazia do que já estivera, as ruínas assumiram um semblante de mito. Crianças corriam entre paredes descascadas, inventando histórias sobre o espírito da sinhá que espiava. Havia tesouros enterrados que ninguém encontrava, havia fantasmas, talvez memórias dos corpos que tanto trabalharam por ali. O colar de esmeraldas desapareceu do lugar público e virou um rumor, como se a joia tivesse sido engolida pelo solo ou levada por alguém que queria desvencilhar-se da marca do poder. No fim, a pergunta que ficou não foi só sobre Clara. Foi sobre todos nós que assistimos àquilo que o tempo transforma em conto. Até que ponto a transgressão é resistência e até que ponto é reflexo de privilégio? Quando uma mulher de seda quebra sua própria gaiola para buscar vida, está ela libertando-se ou apenas trocando uma forma de prisão por outra? A resposta é, como tantas realidades humanas, plural e incerta. O importante, talvez, seja reconhecer que a audácia de olhar e a coragem de tocar expuseram um sistema que, por si mesmo, legitimava a violência. E nisso, a ação da sinhá, seja qual for a avaliação moral que se lhe queira dar, teve o efeito de desnudar o que não se via. O mito que a região passou a contar sobre aquela mulher valia tanto pela admiração quanto pela advertência. Admirem quem toca o proibido, mas não esqueçam o preço que o proibido costuma cobrar. Nos dias de chuva, ao cruzar o caminho de Santa Eulália, alguns ainda diziam que podiam ver uma silhueta na janela, como se alguém olhasse para fora e lembrasse do tempo em que os olhos serviam para espionar, para devorar e, por fim, para transformar. Clara morreu numa tarde morna de outono, com a janela do corredor entreaberta e o som seco de folhas batendo no alpendre. Não houve pompa. Foi um suspiro e o fechar de olhos de quem viveu muito mais interiormente do que o mundo permitiu ver. Tomás, envelhecido com a mão calejada de quem segurava linhas e palavras, ganhou modesto o direito de cuidar dos últimos ritos. Enterraram-na ao lado de uma árvore que crescera no antigo pomar. Ninguém fez coro de grandeza, mas houve respeito. No cair da terra, junto ao caixão, a chuva, aquela mesma que muitas vezes servira de véu nas primeiras vigílias, começou a cair, fina e contínua, como se o céu quisesse lavar algo que a terra não pudera apagar. Os anos que se seguiram conservaram a história em murmúrios e em cartas amarrotadas. Para alguns, Clara seria sempre um símbolo de extravagância e fuga.
Para outros, a prova de que, mesmo envolta em erro, há gestos que desmontam a ordem de privilégios. Tomás morreu tempos depois, já idoso, deixando relatos em poucas folhas e nas memórias de quem aprendera a ler com ele. Isaura, lembrada com carinho e reverência, virou canção em algumas aldeias. A mulher que se entregou por cuidado e que morreu com a coragem no peito. E assim a lenda correu. A sinhá que sentia prazer em espiar o coronel com a escrava. Quem repete o título muitas vezes busca o escândalo. Poucos recordam o resto da história. A passagem de espectadora a agente, o preço pago, os mortos que não retornaram, os amores que não receberam documentos públicos de legitimidade. Mas a história, quando contada com verdade, lembra que olhar também é querer, e que querer em tempos de dominação é sempre produzir rachaduras, ora libertadoras, ora trágicas. Na última imagem que a memória conservou, a casa antiga de Santa Eulália derrama um silêncio com o mesmo ritmo da chuva original. Alguém, talvez uma menina que corre entre as ruínas, ergue o olhar para a janela do corredor, onde alguém, um dia, apertou a mão contra o vidro para sentir se ainda vivia. A mão deixou marca no tempero do tempo. Não é sinal de pureza, nem de vilania. É a marca humana de quem tentou, no limite de seus meios e contra as convenções, ser inteira. Se perguntarmos se valeu a pena, cada resposta virá com sua própria nuance. O que resta é o aviso de que onde há poder absoluto, todas as formas de amor carregam ambivalência, e que, por vezes, a busca por calor humano acaba por revelar estruturas que exigem muito mais do que coragem individual para serem transformadas. Talvez a história de Clara sirva, precisamente, como convite à escuta, para aprender que o passado nos fala com muitas vozes e que a verdade é sempre um tecido de luz e sombra, vulnerabilidade e força.